Sempre que acontece um desastre, um avião que cai, uma plataforma que explode, a primeira resposta que a gente ouve é quase sempre a mesma: erro humano. Mas, e se essa resposta tão fácil estiver na verdade a esconder a causa real? Nesta análise vamos mergulhar no porquê de os sistemas complexos realmente falharem e, mais importante ainda, como é que na maior parte do tempo eles funcionam de forma absolutamente brilhante. Bem, esta é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Em setores de altíssimo risco, como aviação, energia ou até medicina, as falhas não são pequenas, elas podem ser catastróficas. E a resposta que normalmente recebemos não só está errada, como é perigosa, porque nos leva a tentar consertar o problema errado. Pensem nisto. Depois de um grande acidente, há sempre duas histórias. A primeira é a oficial, a mais simples. Alguém cometeu um erro, um piloto, um operador, uma enfermeira. É uma resposta limpa, que aponta um culpado e encerra o assunto. Mas a história real, essa é muito mais bagunçada e muito mais interessante. Não é sobre uma única pessoa, mas sobre uma teia invisível de pressões, de compromissos, de adaptações que acontecem todos os dias. Então, para encontrar essa história real, a gente precisa de olhar para além da culpa individual. A ideia aqui não é desculpar os erros, de forma alguma, mas sim entender o palco onde tudo acontece, o sistema. E agora, olhem só para estes dados. Análises de grandes acidentes mostram algo realmente chocante. Cerca de 80% das falhas que são atribuídas ao erro humano têm, na verdade, a sua raiz em falhas da organização. Estamos a falar do quê? Metas de produção completamente irrealistas, cortes de custos, comunicação péssima entre as equipas. O erro da pessoa que está ali na linha da frente é só a ponta do iceberg de uma longa história de problemas. Ok, vamos avançar um pouco e tentar perceber em que tipo de mundo é que todo este trabalho acontece. Porque a verdade é que o trabalho moderno não tem absolutamente nada de simples ou linear. Muitas vezes usamos acrónimos como VUCA ou BUNNY para descrever o nosso mundo. Basicamente o que isto quer dizer é que as coisas são instáveis, imprevisíveis e por vezes simplesmente não fazem sentido nenhum. Num ambiente assim, a ideia de que um simples manual de instruções consegue prever tudo o que pode acontecer é bastante otimista. Para termos uma ideia desta escala de complexidade, pensem nisto. O primeiro poço de petróleo comercial tinha 21 metros de profundidade. Hoje, no Brasil, o recorde está nos 7.700 metros. O salto tecnológico é simplesmente astronómico. E esta analogia do Josué Maia França capta a ideia na perfeição. Não estamos apenas a fazer a mesma coisa de uma forma um pouco mais difícil. Não. A própria natureza do trabalho transformou-se por completo. A complexidade não só aumentou, ela mudou de categoria. Então, como é que se gera esta nova realidade? A gente precisa de uma nova forma de olhar, uma nova lente. E essa lente chama-se engenharia de resiliência. Ela propõe uma maneira radicalmente diferente de pensar sobre segurança. A engenharia de resiliência começa com uma distinção que é fundamental. Primeiro, temos o que se chama de trabalho como imaginado. Esta é a versão do trabalho que existe nos manuais, nos procedimentos, na cabeça dos gestores. É o plano perfeito, onde tudo acontece numa sequência lógica, sem surpresas. O trabalho como imaginado parece com isto. Uma lista de passos, tudo limpo, organizado. Uma vez pediram a um perfurador para descrever o seu trabalho. Ele desenhou 8 caixas em linha reta. Simples, claro, previsível. Mas a questão é, será que o trabalho alguma vez acontece mesmo assim? Pois é, porque em oposição a isso, nós temos o trabalho como feito. E esta é a realidade do dia-a-dia. É o que as pessoas realmente fazem para que o trabalho seja concluído, enquanto navegam por imprevistos, resolvem problemas que não estão em nenhum manual e usam toda a sua experiência para fazer a ponte entre o plano e a realidade, que é bem mais caótica. Ok, vamos mergulhar nisto. Isto é o trabalho como feito. A mesma tarefa de perfuração, mas agora estamos a ver a realidade. Não é uma linha reta, pois não. É uma teia de aranha. Cada função, como monitorizar a pressão, não leva apenas ao passo seguinte. Está ligada a dezenas de outras coisas, de formas que a gente nem imagina. Uma mudança no clima pode afetar a logística, que por sua vez afeta a equipa, que afeta a pressão. É aqui que a verdadeira complexidade vive. Certo, a teoria é fascinante, mas como é que isto se aplica no mundo real? Vamos até um hospital, que é um dos sistemas mais complexos que existem. O problema aqui era grave. No sistema de saúde do Rio, a espera média por uma consulta de especialidade era de 82 dias. Com quase 200.000 pessoas em fila de espera, a gestão focou-se na solução que parecia óbvia: melhorar os protocolos e treinar as pessoas para os seguirem. Mas a investigação, ao analisar como é que o trabalho era realmente feito, descobriu algo completamente diferente. O grande problema não eram os protocolos, era o fluxo de informação. A dificuldade de comunicação entre os departamentos, a perda de dados,
A burocracia. Era isso que criava o verdadeiro bloqueio. A gestão estava a tentar otimizar a receita do bolo quando o problema real era a falta de ingredientes. Agora vamos para um cenário onde esta ideia se torna ainda mais radical. E se, na verdade, quebrar as regras for a forma mais segura de trabalhar? A tarefa era de um risco extremo, recuperar cargas explosivas que não tinham detonado. Para a gestão, o problema era claro. Os trabalhadores não seguiam o procedimento à risca. Visto do escritório, parecia um caso clássico de indisciplina, certo? Mas quando foram observar o trabalho como feito, a história mudou por completo. Os trabalhadores não eram rebeldes, eles eram especialistas em improvisar. Em vez de seguirem o procedimento rígido, que simplesmente não se aplicava às condições do terreno, eles usavam técnicas inspiradas na paleontologia, pincéis finos, ferramentas que não produziam faíscas para desarmar os explosivos em segurança. Como um gestor disse depois de ver isto, o trabalhador é uma mistura de Rambo com Indiana Jones. Eles estavam a criar segurança onde o procedimento tinha falhado. E estes dois casos, do hospital à plataforma petrolífera, levam-nos a uma conclusão muito poderosa sobre o que é que realmente significa segurança. Então, o ponto crucial é este. Durante décadas, vimos as pessoas como o elo mais fraco, a principal fonte de erro. A engenharia de resiliência vira essa lógica de cabeça para baixo. A capacidade humana de se adaptar, de improvisar, de aprender em tempo real, não é uma falha no sistema. É precisamente o que torna o sistema seguro. Isto significa que o sucesso e o fracasso nascem exatamente do mesmo sítio, da variabilidade do desempenho humano. Por isso, a solução não é criar mais e mais regras para limitar as pessoas. Pelo contrário, é entender como é que elas conseguem ter sucesso e criar sistemas que lhes deem o apoio e a flexibilidade para continuarem a fazê-lo. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta, que muda tudo. Tradicionalmente, a segurança é reativa. Esperamos que algo corra mal para depois investigar porquê. Mas e se fizéssemos o oposto? E se em vez de estudarmos o fracasso, passássemos a estudar o sucesso? E se a nossa primeira pergunta fosse: como é que, nestes sistemas incrivelmente complexos, as pessoas conseguem que as coisas corram bem dia após dia? A resposta a essa pergunta, esse é o verdadeiro segredo da segurança.